O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. Gilberto Gil compôs essa canção lá em 1969, no início desse processo todo da cibernética, das inteligências artificiais, da possibilidade da gente ter alguém que pense por nós sem que a gente pense com eles. E hoje, em 2024, a gente está vendo a emergência da inteligência artificial com a força e talvez até muita força que a gente não esperava. Eu estou aqui tendo o maior prazer de receber no nosso Rede em Movimento o professor Sérgio Amadeu, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, um pesquisador, um estudioso dessas temáticas, e queria começar saudando sua presença aqui conosco. Bom, eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Muito bom. Para nós é uma honra, um prazer recebê-lo. A primeira pergunta é... A gente organizou 4 perguntas bem para tocarem muito fundo na questão, né? A inteligência artificial parece ser daquelas realidades inexoráveis do mundo contemporâneo, né? A humanidade inventou a IA. Na sua compreensão, será que a IA pode ou vai recriar a humanidade? É uma excelente pergunta. Olha, a IA realmente existente hoje, ela está muito longe de poder recriar coisas básicas. Por quê? Porque a IA que a gente está usando hoje é um nome muito forte para o que, na verdade, é o uso da estatística aplicada com máquinas que têm alto poder computacional e conseguem manipular muitos dados. Então, você pega o próprio GPT, que é um sucesso atual, né? Você fala, não, ele é muito inteligente. Não, ele não é inteligente. Ele, para você ter uma ideia, ele foi treinado com 590 bilhões de textos. Durante mais de 4 meses, se extraiu padrões de texto, se criou um modelo, e ele, sobre esse modelo, ele foi ensinado a responder como humanos a partir de 175 bilhões de parâmetros, que são ajustes. Então, você veja, como que roda tudo isso? As pessoas não pensam, quando elas fazem uma pergunta no GPT, elas gastam energia de mais ou menos 10 minutos de uma lâmpada de LED de 10 watts durante o processamento de tudo isso. Então, olha que loucura. Uma criancinha inteligente, ela não precisa de toda essa energia para poder te responder uma coisa. Só que nós estamos falando de enormes estruturas que estão concentrando o que a gente está chamando de inteligência artificial, que é muito bom para o sistema. São coisas que geram alta produtividade em algumas áreas da economia, mas, no fundo, a gente está falando de sistemas automatizados, com muito poder computacional, por isso que está concentrando muita riqueza e poder em poucas empresas, não são mais que 10 no mundo hoje. OpenAI, Microsoft e Grupo Meta e assim vai. Então, a humanidade, a gente fica sempre achando que uma hora a máquina vai nos dominar, mas tudo indica que por um bom tempo o medo que a gente tem que ter é das corporações concentrarem tanto poder que acaba dominando o nosso cotidiano. E eu temo que é isso que está acontecendo hoje. Perfeito. A sua fala, ela apresenta já a segunda pergunta que a gente pensou em fazer. O senhor tem um artigo chamado Inteligência Artificial baseada em dados e as operações do capital, né? Lá no artigo, em determinado momento, o senhor cita a pesquisadora Shoshana Zuboff, correto, Shoshana Zuboff, que utiliza a seguinte expressão, capitalismo de vigilância, para caracterizar uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas, como está escrito no seu artigo. A partir daí, como é que a gente pode pensar a emergência da inteligência artificial no capitalismo periférico brasileiro, sobretudo se a gente pensa as especificidades do Brasil, como as questões de classe, as questões raciais e as demais interseccionalidades? Só para você ter uma ideia, como eu havia dito, a inteligência artificial ela é baseada na extração de padrões de muitos dados. Ela não consegue fazer uma coisa com esses sistemas
com poucos dados. Por exemplo, se eu preciso ensinar ela a reconhecer um cachorro numa foto, eu preciso de 20 mil, 30 mil, 50 mil imagens de cachorro para ela extrair o padrão e conseguir identificar. Ou seja, tudo que ela faz, inclusive a famosa inteligência generativa, ela faz baseado no que ela tem na sua base de dados. Logo, se a gente tem uma base de dados, por exemplo, do Poder Judiciário, com decisões racistas, com decisões patriarcais, com decisões machistas, com tudo que a gente conhece da nossa história, ele corre o risco de extrair esse padrão e reproduzir lá para frente. Então, as pessoas falam, não, estamos modernizando, agilizando, usando a inteligência artificial, mas o que elas estão usando são sistemas automatizados de extração de padrões com base no passado. Logo, a gente tem que começar a cuidar disso e sair um pouco do terreno da ficção e entrar no terreno da realidade. E, na realidade, nós, professoras, professores, temos que falar assim, na hora que for usar na educação, eu não estou comprando um produto qualquer, eu estou comprando um produto que altera as relações, como toda tecnologia, mas essa altera bem mais. Então, nós queremos discutir como aplicar. Então, no nosso capitalismo periférico, a gente precisa desmistificar o que é essa inteligência artificial, porque o mercado quer que continue místico. Porque se é místico, eu não atinjo. Uma coisa lá longe, eu não sei como lidar com isso. E aí eu estou chamando a todas e todos a perceber o seguinte, nós sabemos como lidar com isso. Se a gente for usar para agilizar o trabalho, por exemplo, do judiciário, a gente já sabe que tem viés, que tem racismo, que tem um monte de coisa que a gente vai ter que resolver nos ajustes desse sistema automatizado. Mas então nós queremos participar das discussões. Por exemplo, quando você vai definir qualquer coisa no uso nas escolas, a gente quer discutir como que vai ser o uso nas escolas. Né? Porque não adianta falar, vou proibir o uso desses sistemas. Sistemas são fundamentais para o capital. Enquanto houver capitalismo, esses sistemas de redução de força de trabalho, aumento de produtividade vão estar aí. Então, o que eu conclamo a todas e todos nessa especificidade do Sul, do Sul que eu digo Sul global, do nosso país, é que a gente fique esperto e comece a falar, eu quero discutir o que o sistema vai fazer, qual a sua finalidade, como ele tem que ser ajustado. E aí a gente vai estar cumprindo um papel democrático e cidadão, para falar assim, essa tecnologia não é do além, ela é uma tecnologia, como você falou aqui, humana. Ela é o cérebro eletrônico que você começou a falar, só que ele não fala, ele não sabe. Por exemplo, eles falam, ela vai acabar com o jornalismo. Não vai. Você já viu esse GPT sair fazendo reportagem, subindo morro, descendo morro? Então, mas vamos começar a ver onde ele vai alterar a realidade. A gente já sabe onde tem coisas que podem ser automatizadas. E aí a gente fica esperto e fala, então nós queremos mudar de um jeito e não de outro. Ou seja, vamos controlar aquilo que eles dizem que nos controlam. É basicamente isso. Quando você coloca essa questão, né, de que a gente precisa participar, isso vai me lembrar um outro artigo seu. Você escreveu um artigo no Instituto Humanitas Unicinos, né, em março desse ano, e o senhor cita a percepção que o presidente Lula parece ter sobre a compreensão em relação à soberania tecnológica e descolonização por conta de uma fala dele. Né? Eu vou repetir aqui, que ele disse querer ver uma inteligência artificial genuinamente Guarani ou Yanomami. Como é que o senhor vê as possibilidades concretas, né, trazendo a IA exatamente para esse lugar da Terra, tirando do místico e trazendo para a Terra, para a concretude? Excelente. Que possibilidades o senhor vê concretas dessa descolonização tecnológica no Brasil, sobretudo nesse momento histórico em que ações da extrema-direita crescem assustadoramente, pelo menos há uma década, né? Estou considerando uma década como marco. Mas nesse momento, como é que a gente descoloniza isso? Então, essa pergunta é excelente, porque eu começo pela ordem que você falou. O presidente Lula, ele é impressionante, ele tem uma intuição muito forte, porque ele localizou a tecnologia. Ele diz assim, a tecnologia ela é histórica, ela traz os traços culturais de uma sociedade. E essa tecnologia que a gente está usando, ele não falou isso, mas ele pegou isso. É californiana.
E a nossa aqui? A gente, ao utilizá-la, a gente vai fazer uma retorção disso, vai fazer uma mutação, vai colocar os nossos valores, porque as tecnologias carregam valores. Tem aluno meu que fala assim, ô professor, você pede ética para fazer os algoritmos da inteligência artificial? Ele está contratado por uma empresa. E o cara que me contratou fala, não, o cara que mora na periferia, você põe aí no modelo -2. E o cara que mora no bairro bacana é +7. E aí, quando você olha o código, é -2 mais 7, função disso, daquilo. Isso é técnico, não é técnico, está carregada de valores nossos. E o problema é o seguinte, só para você ter uma ideia, a matemática Yanomami, o que eu poderia chamar de aritmética Yanomami, né, ela é diferente da nossa, mas eles vivem, eles são milenares, né, eles cuidam da floresta, eles se integram nos sistemas, eles são uma cultura. Mas a matemática deles é outra, não é a nossa. A deles tem 1, 2 e muitos. E eles não são inteligentes? São. Então tem coisas que existem paradigmas da inteligência que a gente não domina. Tem outros tipos de pesquisa vinculado à nossa cosmovisão, às cosmovisões dos nossos povos, que não estão contempladas nessas tecnologias e que nós podemos desenvolver, mas se a gente romper com a colonialidade, que eu costumo dizer, você vai para um gestor público em Brasília e fala, eu tenho esse projeto aqui, tecnológico, ele fala, mas quem já fez isso no mundo? Aí eu falo, ninguém. Aí ele fala, então não. Ou seja, é uma subordinação, uma ideia de que só os caras do norte global conseguem desenvolver, né? E não é assim, você vê pela nossa força cultural. Se a gente trouxer a nossa força cultural para a ciência, você vê, o Brasil é um dos países que tem uma diversidade cultural que o faz essa coisa maravilhosa, que ninguém quase tem. Talvez os Estados Unidos tenham algo um pouquinho parecido com a nossa capacidade de criação. Então, imagine essa capacidade de criação voltada para os aparatos sociotécnicos. A gente vai criar os nossos. Então, eu digo assim, o presidente Lula foi bem ao pegar isso. E ele nem leu as ordens executivas de inteligência artificial do governo Trump e Biden. Elas não falam soberania, elas não falam, porque eles estão lá no topo do mundo, dando ordem, né? Eles falam assim, incluir na IA os valores americanos. Porque eles sabem que inclui mesmo, que tem um tipo de jeito de organizar as coisas, que tem a cosmovisão deles. Então nós precisamos concordar com o presidente Lula. Aonde que eu tenho uma ligeira discordância? Quando ele fala, mas não pode gastar muito dinheiro. Aí está errado. Por quê? Porque essa é uma tecnologia estratégica. A inteligência artificial precisa de aplicação. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos agindo como neoliberais. Para o neoliberal, só existe o momento presente. Aí quando eu chegar aqui e falar assim, onde eu vou pôr os e-mails da UFBA? Na Amazon, é mais barato. Aí eu uso os e-mails dos nossos pesquisadores, estudantes, professores, para treinar os algoritmos de inteligência de máquina da Amazon. Está errado. Pô, vamos pensar a médio prazo, a longo prazo. Ou seja, então o presidente Lula abre essa possibilidade. O PAC não é para fazer indústria só, do mundo industrial que já acabou. Ele precisa incluir as tecnologias da inteligência e com a nossa inteligência coletiva local. Aí a gente vai ter infraestruturas soberanas. Aí sua fala leva, talvez, a pensar na inteligência artificial no lugar de um repositório cultural, que de certa maneira, seja uma inteligência coletiva, uma memória coletiva, um presente coletivo e uma inteligência futura coletiva também. É isso aí. É exatamente o paradigma que a gente usa, o hegemônico da inteligência artificial, é o chamado conexionista. Existe o simbólico que entrou em uma certa dificuldade teórica, porque considerava que a inteligência é a conversão em símbolos e aplicação sobre os símbolos da lógica. Mas isso é um pedacinho, a lógica é um pedacinho da inteligência, a inteligência é muito maior. É muito difícil de definir, é controverso, mas aí se começou a extrair padrões de dados com o poder computacional e com os dados abundantes que estão aí. Os dados são o insumo dessa inteligência artificial desse passado. Então,
a gente precisa mantê-los aqui no Brasil. Não podemos deixar, como dizia a Shoshana Zuboff, fazendo essa extração de dados o tempo todo. Nós estamos perdendo riqueza. E a gente tem que juntar com a nossa maior riqueza, que é a cultura. Então, na verdade, o futuro está sendo escrito agora, como você bem falou. Portanto, mesmo no paradigma conexionista, a gente tem inteligência coletiva muito forte para tratar esses dados, para criar inovações, modelos que o Norte não consegue criar, porque não tem o nosso espírito, a nossa cara, né? Nossa cara. Tem a nossa cara. Professor, foi um grande prazer conversar com o senhor, aprender tanto, né? E seja bem-vindo sempre à Bahia, seja bem-vindo sempre ao Instituto Anísio Teixeira, à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, seja bem-vindo à Rede Anísio Teixeira. E a gente vem tentando fazer um trabalho ao longo desses anos, justamente de democratização e de horizontalização do conhecimento. Muito obrigado pela sua Eu que agradeço. Um prazer a todas e todos aí que estão aí com a gente. Falou. É isso. Mais um Rede em Movimento. Até a próxima.